A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast, com momento pedagógico da lição de pré-adolescente. E se você ainda, amado, não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, curta, compartilha este vídeo, para que possamos, assim, contribuir, né, com outros professores. A paz do Senhor, professora Viviane, seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmã Rosimar, não é isso? Prazer em conhecê-la. Estou muito feliz de estar cooperando aqui com essa obra que se faz a EBD. Amém. Graças a Deus, minha amada. Hoje, com a lição de número 7, né, de pré-adolescentes, que tem por título A Grande Tribulação. Queridos, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Queridos, nós sabemos que a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso, né, e traumático, né, do que qualquer outro na história humana. E a nossa lição dessa semana, queridos, tem alguns objetivos, né, como compreender que Deus é amor, mas também é justo juiz. Entender quem é o anticristo e como ele aparecerá. E compreender como os judeus serão perseguidos durante a grande tribulação. E hoje, com a sua contribuição, a professora Viviane, como podemos facilitar, né, querida, o aprendizado dos nossos alunos com auxílio das dicas pedagógicas? Amém. Paz do Senhor, povo de Deus, novamente. Como eu disse a princípio, é um imenso prazer estar aqui contribuindo. E hoje eu trago uma dica pedagógica, mas eu sempre gosto de pensar sobre quem é esse aluno. Eu acho muito importante que os professores pensem quem é esse aluno, a idade que ele tem, porque tudo que se propõe na IBD ou numa escola secular é importante que você reconheça e entenda como seu aluno ele pensa, né? Como ele pensa e como ele absorve o conteúdo que está sendo expresso. E quando se fala da palavra de Deus, não é diferente, a gente tem que ter esses cuidados. E quando a gente pensa, no caso, o pré-adolescente, a gente percebe que ele é dinâmico, né? Ele gosta, então é importante que o professor esteja muito bem preparado na palavra, mas não permita que a sua aula seja monótona. E coloque esse pré-adolescente para que ele reflita. E o interessante é que quando a gente se depara com esse tema da grande tribulação, o meu primeiro momento quando eu li a grande tribulação, eu mesma disse, nossa, porque é um tema forte. É um tema que os adolescentes, eles não querem viver, porque eles querem viver assim na alegria, na amizade, sempre, eu acho que não é só o pré-adolescente, eu acho que todo ser humano ele quer estar ali naquela satisfação do dia a dia, vivendo os seus próprios ideais. E quando a gente fala da grande tribulação, o próprio tema já está dizendo grande tribulação. Então, a dinâmica que eu trouxe hoje é para que coloque justamente esse pré-adolescente para refletir. E refletir aonde? De acordo com a palavra de Deus. O primeiro, o primeiro recurso que nós devemos trazer é o quê? A Bíblia Sagrada. Porque quem foi que falou que vai ter grande tribulação? A palavra de Deus, né? E o pré-adolescente, ele não pode pensar que é só uma palavra corriqueira, que alguém está dizendo que vai ter sofrimento, que vai ter dor. Ele precisa acreditar. Esse é o objetivo da escola bíblica dominical, é levar, voltar com os alunos para dentro da palavra. E nós temos aqui o primeiro versículo, né? O que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, ela é verdade, né? Que vai existir. No livro de Apocalipse, o professor pode ler ou solicitar que o aluno leia no livro de Apocalipse 3:10 que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eu acho muito interessante, né, que seja lido o versículo para que ele perceba que não é algo que o professor está dizendo, a Bíblia é quem diz, né, que vai ter essa tribulação. E nesse momento é um momento de reflexão.
Como o pré-adolescente também ele é muito visual, ele também está naquela fase de escrita, né, bem desenvolvida. Então, eu trouxe aqui, ó, 2 post-it. Pode ser em outras cores, que vai ser distribuído entre os pré-adolescentes. Também canetas. É importante incentivar eles a trazerem também canetas, né? Sempre vir munido da Bíblia, de um caderno e canetas. Caso ele não tenha, é importante que o professor ele traga ou lápis ou caneta. Distribuir. No primeiro, pode ser de outra cor. O pré-adolescente vai escrever o que remete a esse sentimento de tribulação. O que que remete? O que que ele pensa que vai acontecer? Porque é algo que vai acontecer. Nós já estamos vivendo ali os princípios, né, do sofrimento, das dores, assim, já estamos caminhando para isso, mas aqui a lição está dizendo da grande tribulação, então é algo diferente e é algo que a gente tem que estar preparado. Então, no primeiro post-it, todo pré-adolescente ele vai descrever, eu vou até colocar esse verde aqui, né? Podia ser um preto, né? Porque a cor também remete a alguma coisa, né? Então, eu acho que o rosinha aqui, digamos que ele remete às coisas boas. Então, o verde, vamos deixar aqui. Perseguição, engano, é tudo que já está acontecendo. Fome, guerras, dúvidas, tribulações, dores. Então, após ele escrever o que que ele pensa que vai ser a grande tribulação, deixa eles livres a escrever. Eu estou falando aqui, mas o professor deixa ele pensar, tá bom? Aí distribuir o segundo post-it. E agora ele vai dizer como faz o aluno para evitar passar por essa grande tribulação, porque eles estão vivendo hoje, ninguém quer chegar na grande tribulação. Então, nesse post-it, eles vão colocar caminhos para evitar a grande tribulação. Como? Lendo a palavra, através da oração, da fé, da obediência, evitando os maus pensamentos. Então, vamos deixar eles livres, refletindo. Após isso, solicitar que eles coloquem o post-it num quadro. O interessante do post-it é porque ele gruda, né? Então, em qualquer superfície ele vai grudar, numa cartolina, num quadro branco, em qualquer superfície ele vai grudar, pelo menos um pouquinho ele gruda, não é verdade? Ele fica lá um pouquinho, após estar lá visível, então aí passa o momento de dialogar, de pensar sobre tudo isso e perguntar também o que que ele pensa, né, sobre essa grande tribulação. E pode-se também dividir o grupo, né, os post-it em 2 grupos, sendo um que vão passar pela provação e outros que serão os fiéis, né? Um que pode ser o verde, pode falar sobre quem vai passar pela aprovação e outro, quem são os fiéis que não vão passar por isso. Porque o objetivo dessa dinâmica é justamente fazer ele refletir para que ele não tenha que viver isso. Né? Naturalmente, ele vai dizer de dores, de tudo que ele já passa, mas isso ainda não é a grande tribulação. Então, essa é a dica pedagógica. São materiais simples, acessíveis, não precisa ser exatamente o post-it, qualquer outra coisa, mas sempre a Bíblia em primeiro lugar, para que ele aprenda e faça uso da palavra de Deus. Então, fica aí, espero que tenha contribuído e que vocês façam bom uso desse espaço. Obrigada. Isso mesmo, minha amada, com certeza vai contribuir muito, né? Porque nós sabemos, queridos, que as metodologias, né, de ensino têm sofrido grandes modificações, né, ao longo dos anos. E estas modificações podem vir por meio de técnicas de ensino mais atualizadas. E no momento que nós aqui colocamos essas sugestões de dinâmica, né, é muito importante porque o nosso aluno só tem a ganhar. Né? Nós sabemos que as aulas dinâmicas elas não devem ser mais consideradas, né, opcionais, né? Mas e sim deve haver um entendimento de como o aprendizado dinâmico é uma efetiva, né, via de conhecimento para o nosso aluno, porque um assunto como esse, né, tão dramático, né, tão complicado de se falar, então as dicas pedagógicas, as dinâmicas, elas vêm com certeza orientar, ajudar ainda mais o professor a sua aula. E nós teremos aqui, né, para aplicação didática, né, sugerida para esta lição também, querido, seria o método de perguntas e respostas, né,
e sempre levando em consideração o conhecimento prévio, né? Como dica, lembrando que a Igreja do Senhor não passará por esse evento escatológico, que terá seu início na terra depois do arrebatamento, né, dos crentes. É isso, querido? Então, seria muito interessante iniciar já com alguns questionamentos. Você sabe o que é a grande tribulação? Né? Explicar que será um tempo de aflição e angústia, jamais visto na terra. Mas quando se dará? Ocorrerá imediatamente, né, antes do glorioso aparecimento de Cristo, quando o próprio Jesus retornará à terra para destruir o anticristo. Então, seria interessante sempre falar, deixar fixado isso para os nossos alunos, com esse questionamento inicial. Mas, querido, hoje nós temos uma dinâmica, né, que é Bíblia para o Alto, que é muito interessante, que você pode fazer uma premiação com os alunos, quem encontrar a primeira referência, ficar em pé e ler, você vai dividir a sala, né, em 2 grupos, pode ser apenas um representante para cada grupo, e você vai escolher 2 envelopes, vai colocar 2 envelopes, cada envelope tem uma referência, né? Então, o primeiro grupo vai pegar, um representante vai pegar um envelope, o envelope, outro pega outro envelope e eles vão abrir e vão procurar em um determinado tempo a referência, né, que diz o seguinte: nós vemos que a grande tribulação é o dia do Senhor, no qual Deus entrará em juízo com o mundo altivo, rebelde e impenitente. Então, você vai pedir que o primeiro grupo leia Isaías 13, versículo 9 ao 11, e Malaquias 4, versículo 1. Então, querido, quem encontrar primeiro a referência, né, faz de cada grupo, quem conseguir encontrar com menos tempo, vai ser o grupo que vai ganhar. E depois vai ter aquele debate, né, sobre o versículo, a reflexão, né, e deixar bem explicado que o anticristo será um homem comum, porém cheio da maldade de Satanás. Tá bom, queridos? E essa é a dica, essas são as dicas da lição de hoje. Então, somos gratos a Deus, né, pelo privilégio de servir, ao pastor Martins e ao Denec pela confiança, e também a nossa querida professora Viviane, com suas considerações finais. Muito obrigada, querida, por sua contribuição. Muito obrigada, eu que agradeço, espero que seja válido aí todo esse tempo, né, que a gente passa se dedicando, né, a aprender a palavra de Deus e também buscar metodologias, como já foi dito, para poder fazer com que esse conteúdo fique fixado na mente e no coração. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe, querido professor. Este canal é abençoado, professor, é feito para você. Então, não se esquece, né, de compartilhar e se inscrever, pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Que Deus abençoe.